Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina de Prática de Extensão Interdisciplinar do curso de Direito da Faculdade Multivix. O nosso tema, ele se trata da proteção a crianças e adolescentes nas redes sociais. Bom, atualmente a gente sabe que a internet já se tornou um meio de fácil acesso. Qualquer pessoa com celular, com internet ou com outro dispositivo eletrônico consegue ter acesso a diversos conteúdos, desde os melhores até os piores. Por isso a gente entende que é necessário que todos entendam os perigos disso às crianças e os adolescentes, que são os menores que estão em desenvolvimento físico, mental e que não possuem certa maturidade e que podem ser facilmente iludidas com conteúdos impróprios. Os integrantes do grupo são Camille de Jesus, Claudete Barbosa, Nalita Liz, Guilherme Rodrigues e Eva de Paula. Bom, como objetivo, nosso trabalho ele visa conscientizar os pais ou os responsáveis sobre os perigos do acesso indevido por parte dos filhos às redes sociais e principalmente trazer uma visão da legislação sobre essa temática, que possui tanta importância nos nossos dias atuais. Como principal problema abordado na nossa pesquisa foi a questão dos crimes cometidos contra os menores na internet, além dos danos gerados pelo acesso indevido das crianças e adolescentes aos conteúdos proibidos. Como metodologia, utilizamos a pesquisa exploratória como uma abordagem qualitativa, ou seja, utilizamos como fonte de pesquisa a coleta de dados nas redes sociais, né, que é o principal meio que nosso tema está delimitado, e divulgamos no Instagram, em páginas com mais de 10 mil seguidores, WhatsApp e Facebook. E também queremos trazer o posicionamento da lei e um julgado do STJ em relação a isso. Buscamos identificar meios de proteção para que os menores não se tornem alvos de cybercriminosos. Dentre eles, né, os pais ou os responsáveis, eles poderiam estabelecer algumas medidas, como por exemplo, estabelecer um controle de acesso às crianças e adolescentes, como por exemplo na Netflix. A gente consegue criar um perfil que só os menores terão conteúdos apropriados só para os menores. Ele tira conteúdo de violência, de drogas, de sexo e todos aqueles prejudiciais a esse público-alvo. Conscientize os pequenos sobre os perigos da internet. Os pais sempre tentarem manter um diálogo aberto, mostrando, né, isso não pode, aquilo pode, e evidenciando os riscos para as crianças e mostrando desde pequeno que aquilo poderá gerar um dano a ele mesmo e proibindo ele de acessar esses conteúdos. E estabelecer também um tempo máximo por dia de acesso às redes sociais, que às vezes os pais chegam no serviço, ficam lá mexendo no telefone e a criança também percebe aquilo e ela acaba imitando. Então os pais sempre têm que procurar ser um exemplo para os filhos. Nesse sentido, trouxemos alguns riscos que essa má gestão, essa falta de cuidado dos pais com as crianças e adolescentes podem trazer, seja o abuso sexual, o assédio virtual, exploração sexual, aliciamento, onde o próprio criminoso ele tenta conquistar a confiança da criança com o intuito de explorar sexualmente os jovens. Utiliza também materiais de abuso sexual, rap slapping, sextorção e tráfico de pessoas. Quando as pessoas identificam alguém que está cometendo algum delito, é necessário que se denuncie. Ou às vezes que ela perceba um certo, como eu posso dizer, uma certa desconfiança
que lá na rede social alguém está cometendo algum delito. Então, essas mesmas pessoas, elas têm que denunciar, sejam nas ouvidorias online, onde nas próprias redes sociais é possível fazer uma denúncia, em grupos criados só para isso. E também, em último caso, a via judicial. Procurar sempre uma resposta do Poder Judiciário. Em relação à legislação, a gente sabe que ela visa tutelar os direitos dos menores, e sendo que é dever de todas as pessoas assegurar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Isso está descrito lá na nossa Constituição, no artigo 227. Outra importantíssima legislação é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é um conjunto de normas que também visam a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. E lá nesse mesmo diploma, no artigo 240, traz para a gente uma previsão de um delito que ocorre nas redes sociais. E esse artigo diz assim: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então o legislador, ele buscou evitar com que imagens sejam disseminadas nas redes sociais, em qualquer outro meio eletrônico, de crianças e adolescentes fazendo sexo ou pornô. Outra norma também de grande importância, que é necessário que todos conheçam, que é a nova lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tutela os tratamentos de dados das crianças e adolescentes. Em seu artigo 14, parágrafo 1º, diz o seguinte: o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Ou seja, é sempre necessário que há uma autorização dos pais para que os dados das crianças sejam veiculados. Além disso, um simples acesso à página de YouTube é possível perceber as suas políticas adotadas. E o próprio YouTube diz assim, que não é permitido publicar conteúdos que coloquem em risco o bem-estar emocional ou físico de menores. O menor é uma pessoa que ainda não alcançou a maioridade legal. Na maioria dos países e regiões, essa definição se aplica às pessoas com menos de 18 anos. Então a gente vê claramente que o próprio YouTube, ele segue a lei, ele visa sempre não divulgar conteúdos impróprios, evitando a punição e sua responsabilização pelos seus atos. Outro ponto também que eu gostaria de falar é um julgado do STJ, que no caso concreto, a parte autora desse processo, ela recebeu um telefonema de um de seus amigos que informou que uma fotografia sua e de seu filho, menor de idade, havia sido publicada no Facebook. E essa imagem tinha uma mensagem que dizia o seguinte: atenção, comunicado urgente, cuidado com esse homem, ele é pedófilo, estuprou a própria sobrinha e se alguém o ver, denuncie, ele é perigoso, seu nome é Gabriel, não deixe seus filhos perto dele. Bom, com essa informação, o autor ele procurou essa postagem no Facebook e ele identificou que o perfil estava sendo veiculado por outra pessoa. E por isso ele ajuizou uma ação de obrigação de fazer, acumulada com a indenização por danos morais. E o STJ ele decidiu a favor da parte autora e mantendo a condenação do Facebook ao pagamento de indenização por danos morais. Por tudo isso, é necessário a gente mostrar o devido cuidado das crianças e adolescentes no mundo digital, principalmente as redes sociais, onde tem milhares de pessoas cadastradas e as informações são diariamente circuladas em uma velocidade muito rápida. Portanto, a lei ela estabelece regras a serem seguidas e atribui responsabilidades tanto na esfera civil e penal ao agente infrator. A gente também
procuramos fazer uma pesquisa e temos como objetivo entender quais as consequências do uso indevido das redes sociais por parte dos menores, a atuação da legislação sobre o tema e entender a conduta dos pais no que refere à exposição das crianças e adolescentes nas redes sociais. Fizemos essas pesquisas e gostaríamos de fazer a análise desses dados que conseguimos retirar. Foram feitas 15 perguntas e obtivemos um total de 150 respostas. Bom, essa primeira questão, conforme a gente consegue ver, é possível perceber que 55,3% das pessoas responderam que mantém ou já manteve contato com alguém que não conhece pessoalmente. Isso mostra que é perigoso, porque às vezes você não conhece a pessoa pessoalmente e aquilo pode se tratar de uma fake news. A segunda questão, a gente percebe que grande maioria das pessoas, ou seja, 96,7%, sabem que os pais têm a responsabilidade de proteger os filhos diante do acesso indevido a conteúdos proibidos. A terceira questão, ela evidencia que as pessoas têm o conhecimento que tudo que é apresentado nas redes sociais não é benéfico ao seu filho. E a quarta questão, de grande importância, e que eu gostaria de frisar mais sobre esse assunto, ela mostra que 42,7% dos pais não impõem limites às crianças e adolescentes quanto ao uso excessivo das redes sociais. Ou seja, os pais têm que impor limites. Se não impor, o risco é grande. A quinta questão, ela mostra que 31,3% dos entrevistados não sabem a diferença de criança e adolescente, sendo que é possível saber essa resposta no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, onde crianças é definido como aquelas de 0 a 11 anos e adolescentes de 12 aos 17. A sexta questão, ela tem uma certa relação com a quarta, pois apesar dos pais saberem, né, que é importante a supervisão dos menores, eles não adotam medidas necessárias para evitar o uso excessivo. A sétima e oitava questão, ela evidencia que as pessoas sabem que existe risco para crianças e adolescentes quanto a essa exposição excessiva. A nona, ela mostra que 78% dos entrevistados conseguem identificar atitudes suspeitas nas redes sociais, seja de fake news ou alguém tentando subordinar o menor. A décima questão mostra que 20% dos entrevistados não acreditam que a denúncia na internet ajude a evitar as atuações dos cybercriminosos. A gente sabe que isso é um pensamento equivocado, porque denunciar é de grande importância. Décima primeira questão, ela mostra que as pessoas reconhecem a culpa dos pais pela falta de cuidado dos menores. A 12ª mostra que 83,3% dos entrevistados não utiliza ferramentas tecnológicas para o controle dos filhos nas redes. A 13ª questão, os entrevistados reconhecem que a utilização de ferramentas para controle parental é necessária e útil. Ou seja, utilizar ferramentas para evitar que as crianças sejam expostas a conteúdos inapropriados é necessário e totalmente útil. E a 14ª questão, a maioria das pessoas acredita que é possível coletar dados de menores sem a autorização dos pais. Mas a gente tem que esclarecer que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela aborda certas restrições. E a 15ª questão, ela evidencia que o público ele tem uma falta de conhecimento sobre a LGPD, sendo que 84% desconhece alguma mudança imposta por essa lei. Sendo assim, aqui estão as referências do nosso trabalho e que isso sirva de aprendizado para os pais. E é isso. Agradecemos a todos